na noite de hoje, a gente convidou, né, a professora Amanda, ela é professora da ETEC, já participou de vários vestibulinhos, né? Já foi coordenadora de vestibulinho também, então assim, ela tem uma experiência vasta aí para falar para a gente como que funciona aí a FAT, né? Porque lembra que eu comentei com vocês que tinha mudado a nossa banca, a banca era outra empresa, agora voltou a FAT novamente. A FAT já é uma empresa que faz muito tempo que está com as ETECs e as FATECs, né? Então, faz muito tempo que ela trabalha com a gente. Então, ela deu uma paradinha, mas ela retornou agora para esse semestre, né, professora Amanda? E aí ela vai explicar tudo, passo a passo, como são as inscrições aí da ETEC, tá bom? E se vocês quiserem fazer pergunta, gente, fiquem à vontade. À vontade, vocês podem fazer aí as perguntas, colocar no chat que a gente lê, ou se vocês quiserem até tirar o microfone e falar, professora Amanda, deixa eu fazer uma pergunta, fiquem à vontade, que aqui é o lugar para vocês tirarem as dúvidas de vocês quanto às inscrições da ETEC, tá bom? Então, boa noite, professora Amanda, seja bem-vinda, muito obrigada pelo convite, por você ter vindo, né? Aí, tá bom? Obrigada. Eu agradeço o convite, tá? Boa noite a todos, eu espero que clarei bastante, né, essa questão das inscrições para vocês. Se tiver dúvida, fiquem à vontade, não fiquem acanhados de perguntar, tá bom? Se quiser deixar também aqui para o final, vocês podem colocar todas as mensagens, aí no final a gente faz uma caixinha de perguntas, tá bom? Falar um pouquinho aqui sobre quem é a ETEC, né, inicialmente. Pessoal, a ETEC, ela pertence ao Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza, gente, ele é da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, tá? Ele não pertence à Secretaria da Educação. Então, o foco é voltar aí o aluno para esse ambiente de tecnologia, para esse ambiente do meio de trabalho. Então, ele vai sair com uma formação do ensino médio? Sim, né? Ele vai ter aí a formação regular para o ensino médio, para ele continuar os seus estudos, né? Para ele prestar o vestibular, fazer o Enem. Porém, ele também sairá com uma certificação voltada para o mercado de trabalho, tá? Então, ele sai com uma certificação técnica que ele já vai poder desenvolver alguma carreira, ok? Então, é importante dizer, porque muitas vezes as pessoas falam, por que é diferente a ETEC? Por conta disso, porque ela não pertence à Secretaria de Educação, e sim à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, ok? Então, como eu falei para vocês, tá? Hoje nós temos 228 ETECs, né, 83 FATECs, né, são muitas escolas, todas aí distribuídas no estado de São Paulo, né, então temos ETECs tanto aqui na região do Grande ABC, que é mais voltada para a indústria, para a tecnologia, para a área de serviços, temos as ETECs que são mais do interior, que são voltadas mais para a questão ambiental, agrária, tá? Então, vamos lá. O ensino médio integrado ao técnico, o aluno ele vai fazer ao mesmo tempo, tá? O ensino médio e o técnico. Então, ele vai ter tanto as matérias, né, da educação regular, quanto as matérias técnicas, e isso já, gente, desde o primeiro ano, né? Ele não vai ter um ano só para o técnico, por exemplo, como muitas escolas isso acontece, ele vai lá, tem o ensino médio, chegando no terceiro, somente tem o técnico. Não, ele já vai tendo uma formação, tá? Gradativa desde o primeiro ano. Os cursos técnicos, que são, na sua grande maioria, noturnos, já são para alunos que estão no ensino médio, tá? Então, eles estão no segundo ano do ensino médio, então eles podem fazer somente a formação técnica, que é de 1 ano e meio, tá? Mas o ensino médio integrado ao técnico, que a gente chama de MTEC, que é médio técnico, é para vocês que estão no 9º ano, que vão prestar o vestibulinho para entrar no ensino médio, tudo bem? Aí, como que funciona, gente, a prova, né? Então, são 50 questões aí de múltipla escolha, sendo alternativas de A, B, C, D e E. Vocês terão 4 horas de duração de prova para responder essas 50 perguntas. Então, é importante que você já organize o seu tempo, tente fazer provas antigas. No próprio site do Vestibulinho ETEC, você encontra provas antigas para que você consiga organizar o seu tempo de prova, tá? Porque assim, lá na hora, você vai estabelecer, né, esse cronograma sem passar muito, e também você vai ficar mais tranquilo para poder responder num tempo, com certeza, fazer uma revisão das questões, tá? Então, as questões abrangem conteúdo do ensino fundamental 2, sendo do 6º ao 9º ano, tá? E muitas vezes
perguntas de interpretação sobre atualidades, tá? Então, eles vão relacionar temas atuais com geografia, com história, por exemplo, tudo bem? Então, vai ser cobrado matemática, língua portuguesa, história, geografia, física, biologia, química, interpretação e inglês. Mas quando a gente fala de interpretação, ela cai em praticamente todas as matérias, né? Então, você precisa interpretar muito bem, porque muitas vezes a resposta está ali. É só você ler com calma, que você consegue chegar, tá bom? Então, é importante você fazer o cursinho, né? Você estudar, ou você refazer as provas antigas, para que assim você tenha o quê? Uma adaptação ao modelo de prova e não sinta tanta dificuldade no dia que você vai realizar, tá bom? Quem será a banca, né? Então, como a professora Kelly já tinha mencionado, a FAT, que é a Fundação de Apoio à Tecnologia, tá? Ela é a contratada do Centro Paula Souza para organizar o processo do vestibulinho das ETECs e FATECs. Tá? Então, você faz toda a inscrição pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. E aí, pessoal, você vai seguir aquele passo a passo, né? A plataforma é bem intuitiva, você não consegue ir para o segundo passo, né? Sequenciar aí a página se você não preencher seus dados corretamente. Então, você precisa preencher tudo certinho para conseguir ir para a próxima página. Então, ela é intuitiva, ela é fácil de mexer, mas é importante que você já tenha seus documentos, tudo em mãos, né? Saiba que você, o curso que você quer prestar, a ETEC que você quer prestar, a cidade. Então, quando você vai sentar para fazer a sua inscrição, você já precisa ter, né, tudo isso no seu planejamento, ok? A taxa, né, pessoal? Então, existe a taxa aí para o segundo semestre de 2025, né? Foi de R$30, redução de 50% da taxa, tá? Quem que pode pedir? Alguns estudantes, né, que já fazem, tá? Utilizam, no caso, estudam escolas públicas, né? Já estudam também em outras entidades, então eles podem. Quando a renda per capita, né, por familiar, ela não atinge 2 salários mínimos, né? Mas essa fase aí, ela é um pouquinho antes de começar a abrir. Então, agora é aquela fase que você já tem que fazer o pagamento, tá bom? Então, você vai entrar lá na área do candidato, vai criar o seu login e senha. É muito importante, pessoal, que esse login e senha você guarde, tá? Por quê? Esse login e senha você vai precisar para acompanhar a sua inscrição, para saber se ela foi deferida ou não, para saber também qual a escola que você vai fazer a prova, porque não significa que, se você fizer a inscrição para a ETEC, professora Maria Cristina Medeiros em Ribeirão Pires, que você vai fazer a prova lá, porque são muitos inscritos. Para cada vaga, muitas vezes tem de 5 a 10 candidatos. Então, a escola ela acaba contemplando o quê? Outras unidades escolares da região. Então, muitas vezes você vai fazer o vestibulinho para a ETEC de Ribeirão Pires, porém, você vai fazer a prova em outras unidades. Então, se você não tem lá o seu login e senha, você não vai conseguir acompanhar esse local da prova também. Tá? Então, é importante que você salve, que você anote, para que você não fique para trás, tá bom? As cotas, pessoal, vocês podem utilizar essas cotas, tá? Então, o acréscimo de escola pública vai de 10%, sendo do ensino fundamental 2. Ah, professora, eu fiz o 6º e 7º ano na escola particular e fiz só o 8º e o 9º na pública. Eu posso pedir? Não, porque você não vai conseguir comprovar. Você tem que ter estudado todo o seu ensino fundamental 2 em escola pública, tá bem? Ah, eu fiz só no 9º ano para a escola pública, para eu conseguir a cota, né, para entrar em ETEC. Não é válido, tá? Porque você tem que comprovar. E se você colocar que você vem de escola pública, no ato da sua inscrição, você vai ter esse acréscimo de 10% no seu resultado. Chegou na hora da sua matrícula, se você não conseguir comprovar com uma declaração da escola que você fez o Fundamental 2, você perde sua vaga, tá? Não adianta eu colocar lá só para eu conseguir esse acréscimo. Ah, depois que eu conseguir, tudo bem. Não, porque se você não comprova, você vai perder sua vaga. Então, isso, gente, é muito sério, tá? Nós já vimos muita gente perdendo a vaga por conta disso. Pessoas que passaram em primeiro, em segundo lugar, que colocaram o acréscimo de cota por escola pública, porque estudou em algum momento em escola pública, mas não todo o Fundamental 2, e aí acaba perdendo a vaga,
tá bom? Então, você só vai colocar realmente, se você estudou escola pública toda a sua vida estudantil do ensino fundamental 2, tá? Sua vida acadêmica em escolas públicas, ok? Você também pode utilizar a afrodescendência, que vale 3%, tá? E candidatos que se enquadram nos 2 critérios, então ele vai ter a pontuação acrescida, né? Ela vai ter essa somatória aí, tá? Mas, como eu falei, tem que comprovar a questão da escolaridade pública. Essa declaração, pessoal, é importante que vocês já façam a solicitação em dezembro na escola, tá? Por que eu estou falando isso? Ah, professora, mas eu nem sei se eu passei. Eu fiz a prova lá em dezembro, eu nem sei se eu passei. Por que eu já vou pedir a declaração? Porque a grande maioria das escolas, elas entram em recesso, elas entram em férias também, né? Aí sai lá a lista de classificação das ETECs. Teu nome está lá, entre os 40. Conseguiu sua vaga. Parabéns. Aí você tem que levar toda a sua documentação para fazer a sua matrícula. Chegou lá, faltou a declaração de escolaridade pública. Você perde sua vaga. Por quê? Porque a escola, muitas vezes, está em recesso e ela tem um tempo para fazer essas declarações, tá? Porque ela vai ter que puxar a sua ficha, o seu histórico acadêmico, para falar, olha, esse aluno estudou o 6º, 7º, 8º, 9º aqui, ou 6º, 7º numa escola pública, o 8º e o 9º aqui, que também é uma escola pública. Então, eles têm que fazer esse levantamento. Então, é importante que vocês já solicitem isso, gente, no final, tá bom? Para que vocês não tenham problemas aí em acabar perdendo a vaga. O que levar no dia da prova, tá? Você não pode esquecer. Caneta preta, lápis número 2 e borracha. Isso você precisa para fazer sua prova, tá? Logicamente, o seu gabarito você vai ter que passar tudo a caneta, tá? Mas o lápis é interessante para que você consiga fazer os cálculos e tudo mais. RG, né, no caso a sua identidade, então é um documento com foto atualizado, tá? E aqui no RG, pessoal, eu também vou fazer um adendo. Por quê? Muitas vezes você tem aquele RG com carinha de bebê que está escrito não alfabetizado. Você fez lá atrás, né, há 10, 15 anos e nunca atualizou esse RG, tá? Você precisa atualizar o seu RG. A sua foto, ela tem que estar atualizada. E como vocês estão num processo, né, de crescimento, muitas vezes o rostinho muda, né? É importante que vocês atualizem. Então, vocês têm alguns meses ainda para fazer esse agendamento lá no Poupa Tempo, atualizar o documento de vocês, tá? Porque se esse RG estiver fora da validade ou com um rosto que não dê para identificá-lo, você pode perder sua vaga também, tá bom? Então, é importante que você esteja com o seu RG atualizado, tá? E que eu consiga identificar, né, ali na hora que você for fazer sua prova, a pessoa consiga olhar para o seu documento, olhar para o seu rosto e saber que é você mesmo, tudo bem? Você pode levar um lanchinho, né? Porque é importante, né, para você recarregar energia ali durante a prova, tá? Um doce, um salgado da sua preferência, uma bolachinha. E, pessoal, de preferência, algo que não faça muito barulho, tá? Tem pessoas que gostam de levar um lanche assim, aí você atrapalha o colega do lado, né? Então, aí começa aquele psh, psh, aí o pessoal vai se incomodar. Então, leve um doce, um salgado, algo que seja leve também, que você não vá, né, ficar com o estômago pesado, e uma água e suco. Lembrando que dezembro, gente, é um mês de calor, então é importante vocês se manterem hidratados, tá? Até por conta da pressão, né? Então é importante um doce, um salgado, uma água, um suco, né? E boa vontade para fazer a prova, ok? Então vamos lá, novamente aos documentos para fazer a matrícula. Lembra que eu falei que você tem que ter aquele checklist, né? Tem que levantar a sua documentação antes, né, de sentar para fazer a sua inscrição. E aí, no dia da matrícula, você também precisa ter esse checklist para levar para fazer a sua matrícula, tá? Porque se faltar documentação, gente, vocês têm aí 2 dias. Como que eu vou correr atrás de tudo isso? Muitas vezes não dá para fazer uma RG novo em 2 dias, não dá para fazer uma certidão nova em 2 dias, ir lá na escola e pedir o histórico escolar em 2 dias, porque tudo tem prazo para ficar pronto. Então, por isso, é importante que vocês, em dezembro, já mantenham tudo isso organizado, ok? Então, como eu já disse, RG e CPF atualizado, tá? A certidão de nascimento, caso você não vá apresentar o RG e CPF, tá? Histórico escolar ou declaração de conclusão. O histórico escolar, gente, ele fica pronto um provisório, tá? Muitas vezes você não vai pegar aquele histórico definitivo do 9º ano, porque ele demora de 1 a 3 meses para ficar pronto.
Algumas escolas já providenciam tudo para janeiro, algumas escolas demoram um pouquinho mais. Tudo vai depender da diretoria de ensino, né, a qual a sua escola pertence, tá? E aí a declaração de conclusão. Se eu não tenho a declaração, tá, de formação ali do ensino fundamental, é importante que eu tenha essa declaração de conclusão. Olha, o aluno concluiu o ensino fundamental no dia 15 de dezembro de 2025, sendo aprovado, estando apto para dar continuidade nos seus estudos. Ok, perfeito, tá? E aí depois, esse documento oficial fica pronto, aí você vai pedir para o seu pai, para sua mãe te acompanhar para a escola, você vai lá, vai retirar e depois você leva para a sua ETEC, tá bom? Pode falar sobre a redução da taxa de inscrição? Então, é que a redução ela tem um prazo antes de começar a inscrição, tá? Essa questão da redução. Então, você consegue em 50% caso você já seja aluno de escola pública, contudo, tem aquele prazo que já passou, tá? Teria que ter sido solicitado. Então, aí agora tem essa taxa de R$30 mesmo que tem que ser paga, tá ok? A foto 3x4, tá? É importante levar a foto 3x4. No dia, pessoal, vocês também vão tirar uma fotinho lá na hora, tá? Com a webcam da escola, que vai para o seu crachá, essa fotinho, vai para o seu sistema do NSA, que é o sistema de chamada das ETECs, tá? Mas você também tem que levar essa fotinho aí para ficar lá no seu prontuário, ok? E a prova também, né? Vai ser agora dia 30/11, né? A prova, ela antecipou também, né? Então... Sim, a inscrição também começou antes, né? A inscrição ela sempre começava em outubro e agora já começou em setembro, né? Adiantou bastante. Sim. Isso é muito bom, gente, porque vocês vão ter aí condições de ter esse resultado antecipado, né? Ter uma organização melhor, tá? Então, isso é muito bom. Dá para se inscrever em mais de uma ETEC? Sim, mais de uma ETEC, mais de um curso na mesma ETEC. Vai só até o dia 3 de novembro, então vocês têm poucos dias para quem ainda não concluiu, tá? Ah, professora, eu já fiz a minha inscrição para uma ETEC, eu posso fazer para outra? Como acabou de perguntar, sim, você pode fazer, tá? Pode fazer para quantas? Assim, 5 ETECs você pode fazer? Posso. Posso fazer para 5 cursos na mesma ETEC? Posso. Mas eu vou ter que fazer 5 provas? Não, você só vai fazer uma prova. Por quê, gente? Quando você faz a sua primeira inscrição, vai gerar um número. Esse número, tá? Ele vai ficar linkado a todas as suas inscrições. Então, essa mesma prova, ela vai servir para todas as inscrições que você for fazer. Então, se eu fizer a inscrição para 4 cursos, a mesma prova vai servir para os 4 cursos. 5 cursos, para os 5 cursos. Tudo bem? Você só vai ter que fazer uma prova, que é a mesma, tá? Professora, alguns amigos meus tinham comentado que se a gente escolher um curso que é menos concorrido, lá dentro da ETEC a gente tem a possibilidade de trocar. Olha, deixa eu te explicar como que funciona essa questão de transferência, tá? Da mesma maneira que você está se inscrevendo, vão ter outras pessoas que vão se inscrever para aquele curso que é mais concorrido, certo? Eles vão chamar 40. Depois dos 3 meses, né? Então, tem lá os 15 dias que pode ter desistência. Então, muitas vezes você entra na ETEC, não conseguiu acompanhar, viu que não era para você aquilo, não, eu não vou conseguir. Aí tem alguns alunos que desistem. Eles vão chamar as pessoas da mesma lista, tá? Eles vão seguir a lista desse mesmo curso. Aí, pessoal, depois de um tempo, pode abrir para transferência, caso tenha uma vaga ou outra. Mas para essa transferência, você vai fazer uma prova, tá? De vagas remanescentes. Então, é uma vaga que ficou remanescente. O aluno, ele acabou desistindo depois dos 15 dias. Ele desistiu com 2 meses, porque passou o primeiro bimestre, ele ficou com um monte de ir, não é o que ele quer, ele não conseguiu acompanhar, né, a escola, e aí ele acaba desistindo e voltando para a escola anterior dele. Aquela vaga vai ficar em aberto. Então, a escola vai abrir um processo de vagas remanescentes com o conteúdo daquele bimestre. Aí você vai lá, presta essa prova para ver se você tem condições, tá? Passados 6 meses, se tiver alguma vaga, que é muito difícil, tá, gente? Eu falo isso porque aqui na ETEC em Ribeirão Pires, a ETEC professora Maria Cristina Medeiros, para vocês terem uma ideia, para uma vaga de transferência, tinham 34 pessoas inscritas. Então, assim, é muito difícil, muitas vezes é mais concorrido que o próprio vestibulinho, tá bom? Então, não é uma certeza, isso que as pessoas falam é como se fosse uma fake news, tá? Elas não sabem realmente. Você pode fazer, mas isso é um risco, tá? O ideal é que você faça tanto para o curso que
é concorrido para o que não é tão concorrido. Você vai tentar nos dois, porque se você não conseguir por um, você entra pelo outro. Contudo, prestar pelo menos concorrido, achando que depois vai surgir uma vaga e você vai conseguir, é muito difícil, tá? Deixar isso bem claro, porque não é uma certeza. Não é bom fazer isso, não. Tá? Tem gente que presta, muitas vezes, até para ETECs de cidades mais afastadas, ETECs menores, e depois não consegue essa transferência. Aí acaba tendo que trocar de escola, ou uma locomoção assim, de 2, 3 horas, por conta disso. Então, o que eu oriento, tá? Que você faça a inscrição tanto para o curso que é concorrido, que é o que realmente você quer, e para aquele que não é tão concorrido. E aí, sim, se você não conseguir o curso que você quer, aí você vai para o menos concorrido. Mas isso não é uma certeza, tá? Essa questão de você conseguir a transferência. É complicado. É bem difícil. Muita gente faz isso e depois não consegue, fica revoltado, tá? Vamos lá. Veja como fazer a sua inscrição. Então, vai lá fazer a inscrição, né? Você vai preencher com seus dados, então, nome completo do candidato, CPF, seu e-mail, e aqui, gente, por favor, um e-mail que você realmente utilize, né? Muitas vezes, é algo da geração agora, né? Vocês têm lá um monte de e-mails, tá? Aí você coloca ali um qualquer e depois esquece a senha, ou é um e-mail que você não lembra mais de entrar, então é importante um e-mail que você realmente utilize, tá? Vai repetir o e-mail e vai criar sua senha repetindo a senha aqui embaixo. Como eu já disse para vocês, grava essa informação para que depois você consiga acompanhar a área do candidato, ok? Preencheu tudo corretamente, vai salvar e vai para a próxima etapa. Chegou aqui, você é treineiro? Então, o que seria o candidato treineiro? É aquele aluno que está lá no 7º, no 8º ano, ele faz para ver como ele vai se sair, para ver o que ele precisa estudar, né, para quando ele for prestar realmente, quando for válido, ele vai se dedicar mais para quê? Para geografia, para língua portuguesa, para matemática, ok? Então, se a questão se você é treineiro ou não. Aí, você não é treineiro, você já está fazendo para valer. Então, vai lá, coloca não, tá? Vai fazer a seleção aqui do município da sua ETEC, tá? Lembrando que tem municípios, pessoal, que tem extensões, né? Então, por isso que é importante que você coloque o município, que uma mesma ETEC, muitas vezes ela tem 2, 3 unidades, tá? Então, você vai colocar ali o seu município para aparecer as unidades que você tem interesse. Aí você vai colocar a sua ETEC, né? Ou a extensão da ETEC que você quer estudar, vai salvar e vai para a próxima. Aí aqui você escolhe, né? No caso, já vai aparecer aqui, ó, a ETEC, a extensão, no caso, modalidade que a pessoa quis, tá? No caso, primeiro ano do ensino médio, ó, técnico em design gráfico, ok? Na ETEC ali, ó, Albert Einstein, que fica lá no bairro Casa Verde, em São Paulo. Aí aqui, seleciona a segunda opção. E aqui, gente, também é uma outra situação. Muita gente fala, eu vou colocar, então, a minha primeira opção para informática de manhã e a minha segunda opção para informática à tarde. Mas, então, se eu não passar de manhã, eu consigo depois transferência? Não. Outra coisa, a segunda opção, gente, ela é muito difícil. Por quê? Imagina ali os 40 candidatos. Você acha que alguém vai desistir? A grande maioria não desiste, né? Porque não é fácil você conseguir a sua vaga. E aí, para ir para a segunda opção, a gente tem que rodar toda a lista dos primeiros candidatos, aí sim que vai para a segunda opção. Vou ser bem sincera, é algo que vocês praticamente não vão conseguir, tá? Mas você pode selecionar aqui sim a sua segunda opção, porque você tem que fazer isso, senão não vai para a próxima fase. Mas isso não é uma garantia, tá? Por isso que eu falo, é sempre lá na primeira opção que você já coloca o curso que você realmente quer. Tá? Hoje, pessoal, com essa situação de você conseguir fazer mais do que uma inscrição, ficou muito bom, né? Porque se você não consegue de um jeito, consegue de outro, fica bem mais fácil, tá? Se não consegue um curso, não consegue uma ETEC, consegue outra unidade. Antigamente não era assim. Você só podia fazer uma inscrição. Então, assim, conseguiu, não conseguiu, já era. Impossível. Né? Porque você ia ter que voltar um ano para conseguir entrar novamente na ETEC. Então, você acabava ficando um pouco mais atrasado, né? Então, era bem difícil essa situação, tá? Hoje, você tem essa possibilidade de se inscrever em vários cursos. Então, se você pode, vai lá e faça, tá? Porque é uma oportunidade que não vai voltar, é uma oportunidade do momento, é a sua vez agora, tá bom?
Então, você vai lá, salvou, vai para a próxima etapa. Aqui você vai preencher, tá? Os campos, no caso, né, pessoais, nome completo, candidato a transgênero, no caso, gente, de nome social, tá? Se você tem um nome social, aí você vai colocar se você quer ser chamado pelo nome social ou não, tudo bem? Data de nascimento do candidato e seguido. Opa. Nenhuma dúvida, pessoal, até aqui, tá tranquilo? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu fui me inscrever e aí o meu CPF deu que ele já tá sendo usado em outra negociada ali. Não tem problema, tá? Muitas vezes já está sendo usado porque você já fez uma inscrição. Você já fez a primeira? Não, Você fez ele para fala. Hã? Você fez para treineiro no ano passado? Não também. Então tem algum problema. Ó, A porque empresa. ele tá falando assim, esse CPF já foi utilizado em outro cadastro. Para acessar a sua inscrição ou continuar uma inscrição não finalizada, acesse a área do candidato. Ah, tá. Você já começou a inscrição e não terminou? Muitas vezes você começou e largou. E aí ela já tem uma senha gravada. Aí você tem que voltar para poder fazer, ou reenviar a senha, ou esquecer a senha, tá? Então, muitas vezes você tem que fazer novamente, porque o seu CPF é único, não tem como outra pessoa utilizá-lo, né? Então, se você já começou a inscrição e não finalizou, muitas vezes está dando divergência por conta da senha. Você não consegue fazer no caso, duas senhas para a mesma pessoa. Aí, se não conseguir resolver, é importante que você entre em contato ali no Fale Conosco, tá? Você manda um e-mail para eles, tá vendo ali em cima que tem o Fale Conosco? E aí eles vão reativar, aí eles limpam, né, no caso, o seu cadastro para você conseguir fazer novamente, tá? Mas eu vou te orientar para fazer isso o quanto antes, porque as inscrições já estão terminando. E muitas vezes eles demoram aí, 48 horas, 72 horas para responder, porque a demanda é muito grande. E aí pode ser que você acabe perdendo o prazo, tá? Então já faça isso hoje para não ter aí problemas. Ok, obrigada. Imagina. Eu tenho uma curiosidade. É minha primeira vez, eu estou participando por conta do meu filho, né? Uhum. Eu não sei muito bem como que funciona a ETEC em questão de conteúdo. Eu estou conhecendo assim, acompanhando ele. E eu pretendo colocar ele na da Casa Verde, na do Albert Einstein, se ele passar, claro. Uhum. E vocês têm como me explicar como que funciona? Então, é como eu falei, né? Desde o primeiro ano, o aluno ele vai ter tanto as matérias da educação básica, do ensino médio regular, como também as matérias do ensino técnico, né? Então, gradativamente, ele vai acumulando conteúdo técnico do primeiro ao terceiro ano, como também do ensino médio. Então, vai ser interligado. Então, ele tem lá uma aula de ECO, que é Ética, Cidadania Organizacional, depois tem 2 aulas de língua portuguesa, aí tem uma aula de informativos, aplicativos informatizados, por exemplo, e assim por diante, tá? Então, é tudo unificado. A ETEC, né, no caso, ela tem um foco mais voltado para tecnologia e inovação, para o mercado de trabalho. Então, mesmo que o aluno, muitas vezes, ele está lá fazendo ensino médio, tem lá aula de língua portuguesa, a gente muitas vezes trabalha um ou outro texto também voltado para a área do mercado de trabalho, mas para que ele consiga interpretar. Mas o foco também é nos vestibulares, tá? Para o próximo ano, não sei se vocês têm acompanhado, né? Houve uma mudança aí no ensino médio, na grade curricular, então as ETECs também já se adaptaram, e aí alguns componentes curriculares, como física, biologia, história, geografia, eles vão ter uma carga, vai aumentar a carga horária de alguns componentes curriculares, tá? Por quê? Nesse projeto que foi feito em 2019, 2021 acabou entrando em vigor, houve uma diminuição de alguns componentes curriculares por conta do projeto de vida. Hoje, mudou. Então, os componentes curriculares, eles aumentaram, tá? Então, história, geografia, física, biologia, química, os alunos terão aula nos 3 anos, 2 aulas nos 3 anos. Isso estava acontecendo somente em 2 anos, tá? Então, o Centro Paula Souza, ele sempre está atrelado aí também, tá? A LDB e ao novo ensino médio, tá? Então, mesmo que ele tenha o técnico, ele sempre vai estar atrelado ao novo ensino médio, então, as regras vigentes. Então, ele vai ter tanto conteúdo para a formação, para o vestibular, como também para a área técnica.
quando está escrito no curso meio período, isso quer dizer que não está incluso o ensino médio? Não, tá? No caso, se for MTech, você já está fazendo ensino médio com o técnico. Então, quando sai o seu certificado lá no 3º ano, você já vai sair com conclusão do ensino médio, né, e técnico. Então, por exemplo, eu posso sair com ensino médio e técnico em recursos humanos. Então, eu já saio formado em ensino médio e já saio com um técnico. Eu saio com 2 formações. É por isso que a gente fala que o aluno de ETEC, ele já está um passo à frente de todos os outros alunos, porque que se formam somente no ensino médio, né? Porque, ó, vou dar um exemplo aqui da cidade onde eu moro. Se eu tenho 25 escolas de ensino médio, eu tenho uma ETEC. Então, 24 escolas só formam ensino médio. Eu tenho ali uma média, de 5 mil alunos saindo somente com ensino médio. E eu só tenho o aluno da ETEC saindo com médio técnico. Por isso que o aluno da ETEC, ele sempre está um passo à frente, tá? Das outras formações, tá? Porque ele já sai com o ensino médio e o técnico juntos. Tudo bem? Professora, muito obrada Imagina. pela orientação. Então, só a carga horária mesmo que vai realmente mudar em 2026, né? Sim. Tanto que já veio até a grade curricular para fazer escolha, né, para as escolas, e já está adaptada para o novo ensino médio, tá? Juntamente com Certo. Mas, assim, que nem o Estado, por exemplo, ele tinha a questão de fazer o período ficar integral. A ETEC pode vir a acontecer isso ou não? Não, nesse momento ainda não, tá? Não tem previsão de ficar integral, vai ser meio período, então o aluno Meio período. entra por volta das 7, 7h30, depende da ETEC, tá? Tem algumas regiões que é 7, tem algumas regiões que é 7h30, e ele sai por volta do meio-dia e meia, meio-dia e 50, tá? Então, isso na parte da manhã. E algumas ETECs, o aluno entra às 13h20 ou 13h30 e sai por volta das 18h30, 18h40. Isso vai depender aí se vai ser um curso matutino ou vespertino, a sua escolha. Então, o mais próximo de mim aqui é, como eu disse, é a da Casa Verde. Sim. Provavelmente ele tem tanto cursos de manhã quanto à tarde, tá? Aí tem que verificar, no caso, qual curso que ele quer, o seu filho, sua filha, tá? Sim. E aí verificar se tem de manhã, se tem à tarde, se tem os 2 períodos, né? Porque muitos cursos têm os 2 períodos. Então é importante que ele faça a inscrição para os 2, porque se não conseguir um período, consegue no outro. Tá. E isso é só no ato da matrícula mesmo, né? Que eu vou ficar sabendo. Quando sai, no caso, a lista de aprovados, aí que você vai saber para qual curso que ele passou. Tá. Então, ele vai fazer a prova em dezembro, ali na primeira quinzena de janeiro sai a lista de aprovados, aí que você vai saber, e aí você vai escolher, ele passou no curso da manhã, mas ele queria tarde, aí ele vai fazer qual? Manhã ou tarde? Então, passou nos 2, que bom, parabéns, certo. Né? E assim, em meados ali de dezembro, bem no comecinho de dezembro? Não, é dia 30 de novembro. Sim, a prova. De novembro, tá ok. A prova é dia 30 de novembro, desculpa. Aí, o gabarito, ele já fica disponibilizado na semana, depois que eles fazem a prova. Então, ele já vai poder saber mais ou menos o número de questões que ele acertou, tá? Certo. Então, por exemplo, um curso que tem uma demanda de mais de 8 pessoas por vaga, ele tem que conseguir mais de 40 pontos, tá? Uhum. Agora, um curso que a demanda é de 5 a 7, se ele conseguir uns 35 pontos, ok. Então, a gente vai fazendo esse cálculo, mais ou menos, quantos acertos ele teve para saber o curso que ele vai conseguir entrar. Entendi. Obrigada, viu? Imagina. Antigamente era o período todo isso. Antigamente era assim, era o ETIM, né? A gente falava que era o ETIM. Eles entravam sempre 7h30 e saía às 15h50. 16, às 15h50, né? Então ele ficava, mas aí eles reduziram, por isso que teve essa redução aí de matérias, e agora está voltando um pouquinho aí, né? Ter mais um pouquinho das matérias aí de filosofia, né? Então, eles estão colocando novamente no quadro aí. Mas ainda é somente meio período mesmo. É um meio período que é um pouquinho mais extenso do que as escolas do Estado, mas é meio período ainda, tá bom?
O que acontece? Ao invés, muitas vezes, o aluno vai 2 aulas de ética, ele vai ter uma para poder ter uma de filosofia e uma de ética. Então, foi feita uma adaptação do currículo, né? E o aluno ele vai conseguir contemplar todos os componentes curriculares, tá? Isso sempre dentro da legislação, porque, embora, né, o Centro Paula Souza ele seja da Secretaria de Inovação e Tecnologia, ele tem que obedecer os critérios educacionais, tá bom? Então, aí você vai preencher o nome da mãe do candidato, né? O país de nascimento, estado, município, o tipo de documento que você vai apresentar, então, se é a certidão de nascimento, se é o RG, tá bom? O número, tudo certinho, né? Se a pessoa também, se é estrangeiro, né? Se ele tem aí o RG, né? De estrangeiro. A data do emissor do documento da identidade, o estado do emissor e o documento, e a data de emissão, tá? É importante, como eu falei, que o RG ele esteja aí atualizado. O sexo do candidato, estado civil, se possui irmão gêmeo, né? É importante colocar também, tá, pessoal, para não ter problemas de fraude, ou então também no dia da prova, né? Então, às vezes eles optam por ficar também na mesma escola. Eu digo para fazer a prova, tá? O CEP, endereço, número, complemento, bairro, estado. Então, aqui são as suas informações pessoais. Você vai preenchendo e você vai salvando, tá? Vai salvar e vai para a próxima página, vai salvar e vai para a próxima página. Aí, ó, município, telefone, celular, né? E aqui indica a sua condição. Nesse caso, pessoal, se você tem alguma deficiência ou não. Para essa deficiência, você tem que ter um laudo, tá? Então, se não tiver laudo, eu tenho autismo, por exemplo, tenho Asperger, mas se você não tiver laudo, você não pode colocar, porque senão você vai ter que apresentar essa documentação, tá? Eu tenho deficiência visual, eu preciso de uma prova aumentada, então você tem que colocar aqui, porque a sua prova ela vai vir com uma fonte maior, e no dia você vai ter 1 hora a mais para fazer essa prova também, tá? Então, antigamente isso não existia, agora o candidato que tem alguma deficiência, ele tem que apresentar o laudo, e além dele ter a sua condição, tá? Já aqui contemplada, né? Então, uma prova aumentada, Libras, muitas vezes, o Braille, muitas vezes. Né? O profissional junto com Isso, ele. um profissional junto, a leitura da prova, ele tem 1 hora a mais também. Então, tem diversas situações aí, né, que você pode colocar. A minha deficiência é física, então eu preciso de uma escola que tenha rampa, que tenha elevador, ou que tenha uma sala no andar térreo para que eu possa fazer a prova, tá? Então, também tem que colocar aqui com o laudo das condições físicas, tá bom? Então, isso é importante já especificar aqui. Por quê? Porque a FAT, ela já vai organizar e já vai mandar ou um professor auxiliar ou para um prédio, né, que comporte a situação, ok? Então, aqui, ó, como eu falei, vai abrir diversas, né, situações que você pode colocar. Então, as condições especiais, motora, visual, mental, auditiva, déficit de atenção e hiperatividade, né, porque o aluno com déficit de atenção, ele tem um pouquinho de dificuldade para focar, tá? Se, no caso, é mais técnico, né? No caso, se está amamentando, porque também pode ter uma pausa para poder fazer a amamentação. Se tem dislexia, nesse caso, entre dislexia e descalculia, né? Transtorno do espectro autista, síndrome de Down intelectual, surdo-cegueira e diabetes, né? Porque o diabetes também precisa, muitas vezes, parar para injetar insulina ou tomar algum remédio e tudo mais, ok? Ou fazer uma pausa maior para alimentação. Então, colocou ali a sua condição, qual que é o grau da deficiência, sua prova é normal, e qual que vai ser a sua necessidade no dia da prova. Você vai precisar de um ledor, uma pessoa que fique lendo a prova para você, que ela seja ditada passo a passo ali para você, para transcrever o gabarito, né? Então, alguém que vai anotando, ampliada, fonte maior, no caso é 25, tá? Muitas vezes tem algumas pessoas que têm uma deficiência visual, que a mesma fonte 25, ela é baixa, então tem algumas escolas que fornecem a lupa, tá? Para o aluno conseguir fazer a leitura também, ok? Aí, pessoal, nós vamos para o quadro da afrodescendência e escolaridade pública, que é o caso da cota, né? Então, aqui, ó, afrodescendência. Declaro que sou afrodescendente, sim ou não, né? Se eu coloquei sim, tá lá no seu documento, tá que a sua cor é parda, que a sua cor é negra, que você tem descendência indígena, então, isso daí você não tem que comprovar nada a mais, tá? Deixar isso bem claro, porque é a maneira que você se declara. Agora, a escolaridade pública, se você colocar, você precisa
apresentar, tá? A declaração de escolaridade pública. Lembrando que, SESI, Senai, Sesc, Senac não são escolas públicas. Mesmo que você seja bolsista, eu consegui a bolsa do 1º ao 9º ano, você está numa escola particular, tá? Mas mesmo que você seja bolsista, não é pública, é particular, tá? Deixar isso bem claro. Então, tomem cuidado com essa questão, porque tem algumas pessoas que acabam perdendo também por isso. Eu estudei numa escola particular, porque eu consegui bolsa, eu fiz uma prova, eu consegui 100%, é um risco, tá? Se você colocar que você conseguiu, que é escola pública por conta de você ser bolsista. Não é. A unidade lá é particular. O ensino é diferenciado. Então, o aluno ele acaba tendo um pouco mais, né, de condições de fazer a prova do que alunos que não vêm de escola particular, tá bom? Então, é nesse sentido. Não é só a questão financeira. Então, você não pode colocar dessa maneira, tá? Aí aqui, gente, você vai fazer a confirmação dos seus dados. Então, vai aparecer tudo. A modalidade, a ETEC que você quer, o curso que você quer. A modalidade, gente, aqui, se é ensino médio, tá? Que é no caso o MTEC, que é para quem vai fazer o ensino médio com técnico. De novo, Amanda, porque eles perguntam toda hora, qual que é esse que eu vou colocar aqui? É o MTEC. Isso, é o MTEC, tá, gente? Porque é o ensino médio técnico, é médio técnico, tá bom? Se é só TEC, é o técnico noturno, que é aquele técnico de 1 ano e meio que você só faz a matéria técnica, né? Que é para o aluno que já está no 2º ano do ensino médio. O aluno que vai para o 2º ano do ensino médio, ele já pode prestar só o técnico. Então, por exemplo, eu tenho lá um primo que já está fazendo ensino médio, ele não conseguiu entrar na ETEC no ensino médio, né? Então, ele está fazendo ensino médio numa outra escola regular, uma escola pública ou particular. Ele pode fazer só técnico no noturno, mas ele tem que estar no 2º ano, indo para o 2º ano, tá? E aí ele vai fazer do ensino técnico, que é só TEC. MTEC é médio técnico, tudo bem? Você coloca a sua ETEC, o curso e o período, né? Confirma os seus dados, tudo certinho. Confirma que você fez a leitura do requerimento, né? É importante que você leia, tá? Não é só ir lá e colocar. Li, confirmo, li, aceito, né? Muitas vezes as pessoas não leem. Aí confirma e vai para a próxima página. Foi para a próxima página que você vai apresentar os seus dados de escolaridade. Então, seu ensino fundamental, né? No caso, cursando o último ano, tá? Do ensino fundamental. Aí aqui, você participa de algum programa social do governo? Sim, não. Então, programa social no caso, Bolsa Família, Bolsa Gás, algo assim, tá bom? Então, você vai colocar se participa ou não. É mais uma questão de dados que eles levantam para o censo. E aqui você vai para a conclusão. A conclusão, gente, você tem a possibilidade, né, de fazer o pagamento em cartão de crédito, boleto bancário e Pix, tá? Mas também agora tem a possibilidade de fazer o Pix, tá? Então você tem essas 3 formas de fazer o pagamento. Fiz toda a inscrição, gerei meu boleto. O boleto, gente, muitas vezes ele vem com 2, 3 dias para você pagar, tá? Então muitas vezes você não vai pagar ali no ato. Mas se você não pagar, a sua inscrição ela não é finalizada. Tá? Então, não adianta eu chegar até aqui, emitir o boleto e não pagar. Eu fiz a inscrição para 5 cursos, então eu tenho que pagar os 5 boletos, tá? Você vai fazer uma prova só. Não adianta pagar um só, você tem que fazer a inscrição e pagar todos os boletos que você vai prestar, tá? Você vai prestar para cada curso, né? Isso, gente, é um gasto agora no início, mas lembrando que a ETEC é uma escola pública, né? Depois você não vai ter gasto nenhum com essa escola, você não vai ter taxa, você não vai pagar nada. Ao contrário, né? Por ser uma escola pública, o aluno ele tem acesso ao transporte público, gratuito, tem almoço, ele não paga material didático, né, porque são os livros didáticos que a escola utiliza, tá? Muitas vezes é uma apostila, é um texto que o professor pede, mas não tem, assim, um gasto grande com material, você não vai ter um gasto com mensalidade, então é um gasto que você só vai ter agora, na hora da inscrição. Depois, durante os 3 anos, você não vai pagar nada, tá? Deixar isso bem claro. Só tem a PM, né, que o pessoal pede, a PM, a contribuição da PM, mas isso, né, é uma contribuição, se vocês quiserem, né, ajudar, sim ou não, né? Perguntou assim, meu filho estudou 7º ano, 8º ano e 9º ano em escola pública, não caracteriza lá, né?
Não, que tá o ensino fundamental todo. Você corre o risco de perder a vaga, tá? Então, aqueles 10% de escola pública ele acaba perdendo, tá? Tem que ser o ensino fundamental 2, completo, né? No caso, em escola pública. Antes também, era do primeiro ano ao nono. Isso também diminuiu. Isso foi muito bom, que são só os anos aí do Fundamental 2, tá? Porque muitas vezes os pais optam por colocar as séries iniciais em escola particular, né? Porque é criança, porque tem muitas vezes câmera e tudo mais, né? E depois passa para a escola pública. E aí acabava perdendo por conta disso. Agora não, é só o Fundamental 2, tá bom? Professora, por gentileza, com relação à inscrição, eu tenho uma dúvida. No caso, no momento da inscrição, você vai colocar a primeira opção e você pode colocar uma segunda. Isso. Seriam cursos diferentes, correto? Sim, pode Sim. ser curso diferente. Eu posso fazer o curso da primeira opção para administração e o segundo para recursos humanos, por exemplo. Isso, ok. E se você pode ter a opção de colocar também, por exemplo, o mesmo curso sendo de manhã e à tarde, aí já seria a segunda opção, no caso? Sim, só que aí É considerada a segunda. é segunda opção, é considerado segunda opção. Então, se você quer muito aquele curso, né? Como eu dei o exemplo aqui na ETEC, professora Maria Cristina Medeiros, o único curso que a gente tem manhã e tarde é informática. Muitas vezes o aluno só quer aquele curso, ele não se vê em outro curso. Então, ele faz a inscrição tanto para amanhã, como primeira opção, e segunda opção à tarde, como faz a inscrição à tarde como primeira opção também, e segunda opção de manhã. Porque assim ele tem mais chances de conseguir. Tá? Tá. Porque se você só coloca a primeira e segunda opção, muitas vezes não consegue, né? Tá. Com relação a outras ETEC, por exemplo, nós moramos em Embu das Artes, eu vou fazer, né, a inscrição dele para Embu das Artes, e para outras ETECs, no caso, que acho que em Taboão da Serra também possui uma, no caso, para ele tentar também, para concorrer para Taboão da Serra, ele vai fazer 2 provas, pago 2 taxas de inscrição? Então, você vai fazer as 2 inscrições. Então, você vai fazer para Embu das Artes. Ele quer prestar que curso em Embu das Artes? Seria informática e administração. Então, ele vai fazer informática e administração. Aí, no caso, ele vai fazer essa inscrição primeira e segunda opção. Aí, ele vai fazer para Taboão novamente a inscrição. Então, ele vai entrar lá, quero me inscrever em outro curso. Aí ele coloca a cidade, tudo certinho. Você vai ter que fazer o pagamento 2 vezes. Mas a prova, como eu falei, a partir do momento que ele faz uma inscrição, é gerado um número de protocolo. Esse número ele vai estar linkado ao nome do seu filho, ao CPF do seu filho. Então, ele vai ser válido para todas as inscrições que ele fizer. Então, ele vai fazer a prova somente uma vez. Essa prova vai ser válida para todas as inscrições. Se ele fizer 5 inscrições para 5 ETECs diferentes, vai ser válida a mesma prova. A mesma prova, porém eu pago todas as inscrições. Paga todas as inscrições. O meu filho também, eu fiz dessa forma. Ele fez para 5 cursos no ano passado. Ele passou em 3, mas eu tive que pagar os 5, aí depois ele escolheu qual que ele queria. Calma. Professora, só mais uma dúvida. Você teria alguma dica, por exemplo, porque teve uma colega, né, falou que a vaga mais concorrida é a de administração. E com a filha dela, quando ela fez para a filha dela até passou. Porém, pela classificação dela, ficou bem distante. Então, exemplo, ela teve uma classificação próximo de 100, digamos assim. E aí, até que alguém desistisse, ela seria a 100ª, digamos assim. Então, a classificação ela é pontuada por nota, correto? É na medida com que tem a pontuação de acertos. E aí a pessoa fica lá e pode haver de não acontecer desistência e a pessoa não conseguir, certo? Com relação à dica, a gente sabe que um curso muito concorrido é o de administração e eu não sei exatamente se seria de informática. Você tem alguma dica, por gentileza? Nesse caso, o que a gente sempre fala? Faz a inscrição para os 2, tá? Por quê? São os 40 primeiros que passam que conseguem a vaga. No máximo, chega a 45, 46 da lista. Por quê? Tem muitos alunos que vão fazer a mesma situação que o seu filho, sua filha. Vai fazer para 2, 3 ETECs, e aí chega na hora ele vai escolher. Então, aquela vaga, né, no caso, ele passou entre os 40, mas ele também passou entre os 40 em outra ETEC, aquela vaga fica disponível, tá?
Mas é muito difícil chegar. Acima de 60 não chega, tá? Para o MTech não chega. É impossível. Porque todo mundo quer, né? Todo mundo quer e sempre os mais concorridos. Então, o que a gente sempre orienta é você fazer tanto para o mais concorrido quanto para o menos. Se ela não conseguir num curso, ela consegue no outro. Porque eu sempre falo, o ensino médio, gente, ele vai fazer um técnico. Ele vai sair com uma formação. Mas não significa que vai ser, muitas vezes, a formação que ele vai fazer para o resto da vida. Né? Então, ele pode, depois, na faculdade, fazer um outro curso. Tá? Então, eu vou fazer agora química, por exemplo, mas não era bem o que eu queria, né? Eu queria outra área, eu queria farmácia, ou eu queria design, eu queria edificações. Você pode fazer depois na faculdade, mas essa formação, ela nunca vai ser nula, né? Você já vai sair com técnico. Então, por exemplo, o aluno, ele sai muitas vezes com administração e vai trabalhar na área de indústria depois, mas lá na área, ele já tem uma qualificação a mais que os outros. A gente tem o exemplo de um aluno que ele fez o MTech de informática, né? Só que depois ele foi se formar na área de engenharia química. Ele foi trabalhar em laboratório e ele foi colocado na área de tecnologia dentro do laboratório de química. Porque ele já tinha técnico, e aí ele juntou com a área da formação dele, no caso da faculdade, que era engenharia química. Então, assim, nunca é descartado, né? Não significa que ele vai fazer esse técnico, que ele vai ter que fazer isso para o resto da vida. Ele vai fazer essa formação, e depois ele pode ir para outra área também. Né? Mas o importante é que ele vai sair com um certificado de ETEC, ele vai ter um ensino à frente, ele vai ter outras possibilidades, né? Porque eu até levantei algumas situações que não estão na apresentação, que é assim, a ETEC, gente, não sei se eu tirei sua dúvida. Não tirou sim, prof. Então, Na verdade, eu ia fazer mais uma pergunta. Seria assim, ó, você tem alguma dica, assim, meio valiosa, digamos assim? Olha, essa vaga aqui, ela não é tão concorrida, então possa ser que existam mais chances. Isso é difícil. Você tem que estar acompanhando, na verdade, o número de Demanda. Isso, a demanda do vestibulinho. Aí você consegue, pela área do candidato, acompanhar a demanda de como que está o curso que ela quer. Aí chegou lá no penúltimo dia, tem um curso que a demanda está 4, 5, e o curso que ela quer está 12, 13. Então, é importante que ela faça para esse que tem uma demanda mais baixa, né? Para que ela, pelo menos, consiga entrar na ETEC. Tá? Aí depois, né, muitas vezes o aluno gosta, ele vai se adaptando, ele vai gostar do curso também, porque o ensino médio, os professores são os mesmos, é mais a matéria técnica que vai ser um pouquinho mais diferenciado, tá? Mas eu consigo olhar a demanda sem fazer a inscrição? Não, você tem que olhar pela área do candidato. Não, aí você tem que fazer a inscrição para você estar olhando, acompanhando. O que você pode fazer é ver a demanda do ano passado. Então, você já tem uma noção, assim, no ano passado, o curso mais concorrido da ETEC é ADM. Então, você sabe que para este ano vai ser também esse curso. O que a gente sempre dá uma dica também, né, Amanda, assim, o curso da tarde, ele é menos concorrido do que o curso da manhã. Então, como a Amanda falou, que tem aqui em Ribeirão Pires, tem curso de informática tanto de manhã quanto à tarde. Então, faça a sua inscrição manhã e faça à tarde. Eu quero muito estudar de manhã. Tá, não consegui de manhã, mas já garantiu o da tarde. Então, tem que fazer, sempre tem que ir vendo essas coisinhas, entendeu? Mas sempre a demanda, tem que olhar a demanda. Falou que a prova do Betão, Bento Quirino e do ETEC AP, né? São no mesmo dia? Gente, olha, coloca uma coisa na cabeça de vocês. São, como a professora Amanda falou, são 228 ETECs. Essas 228 ETECs são feitas a prova no mesmo dia. É no mesmo dia, é o estado de São Paulo inteiro. No mesmo horário. Oi? No mesmo horário. No mesmo horário. Então, assim, e tanto que, assim, né, a gente sempre foi responsável até, né, aí do vestibulinho, e é assim, ó, a gente tem todo o cuidado, por quê? Porque não pode dar nada errado, porque se der alguma coisa errada, cancela lá de Ribeirão Preto. A gente está aqui no ABC de São Paulo, mas cancela de Campinas, de Caraguá, São Sebastião. Então, assim, é o mesmo horário. Então, todas as ETECs no mesmo dia. Então, assim, não tem como. Por isso que é uma prova única que seu filho vai fazer. Por quê? Porque todo mundo está fazendo no mesmo horário, no mesmo dia, entenderam?
tá? Ó, se eu faço a inscrição e depois quero mudar o curso, eu posso? Não. Não, não pode. Fez a inscrição, é para aquele curso. Por isso que a gente já fala. Aproveite a oportunidade que você pode fazer inscrição para mais de um curso. Faça lá por 5, não tem problema. Como eu disse, vai ser um gasto agora, mas depois você vai ter um ensino de qualidade gratuito, né? Então, aproveite essa oportunidade. Como eu disse, antigamente não tinha isso. Você fazia para um curso já e acabou. Não podia fazer para 2, 3 cursos, 2, 3 ETECs. Hoje a gente pode ter essa possibilidade, então aproveite, tá? Kelly, para a mesma unidade, por exemplo, se eu escolher a unidade, eu posso pagar 5 Para o mesmo. taxas Sim. para o mesmo local. Aquela prova vai valer para aqueles 5 cursos. Sim. Isso, sim. O meu filho, por exemplo, quando eu fiz, ele fez para 4 cursos na mesma unidade. Perfeito. Entendeu? Ó, a escolha do primeira e segunda opção são feitas numa só inscrição? Sim. Sim, todas as inscrições. Eu vou fazer 5 inscrições. Eu vou ter primeira e segunda opção nessa inscrição, primeira e segunda na outra. Então, eu vou fazer, ó, primeira e segunda para informática, primeira e segunda administração e recursos humanos, primeira e segunda eu posso pôr química e administração, aí a próxima eu posso colocar farmácia e design, tá? Então, todas as inscrições que eu for fazer, eu tenho primeira e segunda opção. Na ETEC de São Bernardo, tem 2 cursos de administração, um integral e um só à tarde. Qual que é a diferença? Um curso, no caso o integral, é aquele que é o modelo ETIM antigo. Você vai ter mais componentes curriculares técnicos. Então, você vai entrar por volta das 7, lá é às 7 o horário, e vai sair às 15 horas. O MTEC, você só vai ter a carga horária na parte da tarde, tá? Você vai ter o mesmo conteúdo, né? Mas só que já tem uma adaptação para esse novo ensino médio, que tem algumas matérias que já são reduzidas, tá? Então, tem algumas ETECs que ainda mantiveram esse ETIM integrado, mas ele já está acabando, tá? É uma outra ETEC que tem só. Então, assim, nem sempre é viável, porque esse currículo ele está finalizando, tá? Então, o ideal é que você faça o MTEC. Que é o só da tarde. Isso, só da tarde. E serve como colegial também. Sim. É colegial e técnico. Isso, se tiver MTEC, é médio técnico. Se tiver TEC, aí é só técnico, não tem ensino médio. Não se esqueça que sempre tem que ter o M e o TEC. Que aí é médio e técnico, tá bom? Que é assim, pessoal, se você fizer inscrição, né, para 2, 3, 4 cursos, as suas informações que ficam na primeira inscrição, elas já ficam gravadas, tá? Então, as informações pessoais e tudo mais, muitas vezes você não precisa repetir, você só vai ter que preencher mesmo os dados da nova ETEC, do novo curso, tá bom? Então, é mais rápido quando você vai fazer a segunda, terceira inscrição. Meu filho vai fazer para desenvolvimento de sistema, né? O que tem aqui na ETEC. E aí, a segunda opção, ele pode fazer para ADM, no caso, porque ele, na verdade, o que mais pega para ele é o horário, ele quer fazer de manhã. Pode sim. Eu posso fazer um para de manhã e um para tarde, então. Pode. Só que o que vai prevalecer é a primeira opção. Se ele não conseguir vaga na primeira opção, aí eles pegam a segunda, é isso? Não, se ele não conseguir de um curso, ele consegue do outro se ele fizer 2 inscrições. Então, assim, ó, você vai fazer a inscrição dele de desenvolvimento, que é no período da tarde. Da manhã. Da manhã. Aí, ele colocou lá a primeira opção, desenvolvimento, segunda administração. E como eu falei, é muito difícil chamar a segunda opção, porque os 40 primeiros que conseguem, todos eles acabam pegando a vaga, todo mundo quer, né? Então, os 40 primeiros acabam já pegando a vaga. Então, o ideal é que você faça 2 inscrições, uma para manhã e outra para tarde, que assim ele vai ter mais chances. Se você fizer uma inscrição só, com primeira e segunda opção, ele só vai ter uma chance. O ideal é que ele tenha pelo menos 2 chances, uma para manhã e uma para tarde, tá? Eu consigo fazer a inscrição nas 5 opções, no mesmo boleto, ou tem que gerar boletos diferentes? Diferentes. Cada inscrição vai gerar um pagamento, tá bom? Cada inscrição gera um pagamento. Você tem que fazer, por exemplo, se eu for pagar no Pix, tem que fazer 5 Pix. Se eu for pagar no boleto, 5 boletos. Se eu for pagar no cartão de crédito, eu tenho que colocar 5 vezes o cartão de crédito, tá bom? Professora, dá para se inscrever em 2 escolas diferentes? Sim. Sim. Pode ir para escolas públicas ou particulares. É só a questão da escolaridade pública, tá? Porque se você vem de escola pública, você tem a cota de escola pública. Se você vem de particular, você não tem esses 10%, tá? A minha dúvida é que, tipo assim, você falou que eu posso fazer até 5 inscrições, certo? Sim.
Aí, por exemplo, a minha nota, ela vai automaticamente para cada uma dessas 5, ou ela vai para a primeira que eu fiz, depois para a segunda, depois para a terceira? 5. Mais 5. É Então, 5. se você fizer 38 pontos, você vai fazer 38 pontos em todas elas. E aí, no caso, a minha segunda opção, eu posso deixar sem segunda opção? Ou eu Não, posso colocar uma segunda opção e na outra inscrição colocar a mesma opção? pode. Você só não consegue, por exemplo, eu vou fazer para administração de manhã, a primeira opção, eu vou colocar a segunda opção, administração de manhã. Isso você não consegue. Você tem que mudar ou o período ou o curso. Mas aí, por exemplo, eu faço na primeira inscrição administração de manhã e embaixo de tarde. Eu posso fazer uma segunda inscrição com administração de tarde de novo? Perfeito. É o Tá. ideal. É o ideal. Obrigada. Que aí você garante mesmo. Olha, teve 2 perguntas que vocês não fizeram, mas eu vou fazer para a Amanda, para ela responder aqui. Amanda, como saber se a minha inscrição foi efetivada? Você vai entrar na área do candidato após você fazer o pagamento. Então, fez a inscrição, gerou o pagamento, fez o pagamento, aí passa ali 1, 2 dias, entra na área do candidato e olha, a sua inscrição foi efetivada. Ok, você está inscrito. E aí, gente, uns 2, 3 dias antes da prova, é interessante que você entre novamente para saber qual é a escola que você vai fazer a prova. Como eu disse lá no início, muitas vezes eu vou prestar para a ETEC em Santo André, a Júlio de Mesquita, por exemplo. Só que a Júlio de Mesquita, ela contempla ali o quê? 3 mil alunos. E eu tenho 15 mil alunos inscritos. Então, o que eles fazem? Eles vão pegar escolas que são próximas a Júlio de Mesquita. Então, muitas vezes você vai ter que fazer a prova lá no Américo Brasiliense, que é próximo, mas você vai fazer a prova para a ETEC, porém, você vai realizar ali o ato da sua prova em outra unidade escolar, tá? Então, é importante que você saiba, porque chega no dia da prova, as pessoas ficam muitas vezes ansiosas, desesperadas, vão sempre para a ETEC. Aí chega lá, em cima da hora, mas não é aqui. Você tem que ir lá para outra unidade. E aí, muitas vezes, perde o horário, tá? Então, é importante que no dia, alguns dias antes da prova, você verifique em qual é a unidade que você vai fazer sua prova, tá bom? Que vai estar lá seu nome assim, ó, vai, por exemplo, Kelly, inscrição tal, local de prova, é uma escola do estado. Por quê? Porque as ETECs, elas pegam as escolas do estado ou uma escola particular para poder aplicar a prova lá, entendeu? Então, você fala assim, teve muitos assim, né, Amanda, que chegou lá e falou, mas eu fiz para a ETEC, eu vim fazer a prova aqui. Tá, mas na ETEC cabe 1.000 alunos, todo mundo sentar ali para fazer, só que na prova teve lá, como a Amanda falou, 5 mil inscritos, então teve que pegar outros prédios a gente diz o quê? Uma escola do estado, uma escola particular, aí a gente pede para a pessoa deixar aquele prédio para a gente poder fazer prova, entendeu? Então, por isso. Pergunta aqui, ó, a prova tem redação? Não, não tem redação. Tá? E o que eu levo na prova do vestibulinho? O que eu posso levar no dia da prova do vestibulinho? Documento com foto, lápis, borracha, caneta, e um lanchinho e água. Isso. Gente, documento com foto é a RG. Ponto. Não é para levar. Já teve gente que passou com uma carteirinha do clube e aí falou, mas tem foto, tá falando, não pode, tem que ser RG. RG, tá bom? Não se esqueçam disso. Depende da escola técnica, algumas têm redação, outras não. Ana Júlia, é assim, ó, depende da escola técnica, né? Então, se você for fazer, que nem aqui na região, a gente tem a termomecânica, que é o Salvador Arena. Eles é um outro estilo de escola técnica, é gratuito também, mas não tem nada a ver com a ETEC, e lá eles exigem inglês, redação, tanto por isso que o nosso curso aqui dentro da ETEC Fácil tem, porque a gente também foca o Salvador Arena, né? Então, a Lavene falou assim, o vestibulinho é considerado difícil, qual a média de acertos necessária para passar? Para quem estuda não é difícil, para quem faz curso, para quem faz as aulas tudo certinho, não é difícil. E a média para passar é acima de 35 pontos, para você passar bem no curso que você quer. Agora, acertei 30, tem chance? Muitas vezes num curso da tarde, ou num curso com numa ETEC um pouco mais distante, tá? Mas o ideal é de 35 para cima.
Então vocês têm que acertar 42, 44, viu? Porque vocês estão fazendo ETEC fácil, então vocês têm que acertar bastante. Onde eu posso ver para, tipo, saber qual a demanda de pessoas que vai fazer, tipo, o curso que eu quero fazer? A gente até falou aqui já. Você tem que olhar lá na escola que você vai querer fazer, qual é a ETEC, qual que foi a demanda do ano passado, entendeu? Isso, e acompanhar também no site do vestibulinho, né, na área do candidato, você vai acompanhando ali a demanda, tá bom? Que vai saindo. Ô, Kelly, para mim fazer outra inscrição, seguir o mesmo passo da primeira inscrição? Isso mesmo. Você vai iniciar de novo ali, né, o processo. A única diferença é que você vai colocar o nome da ETEC e o nome do curso. Só que alguns dados, como os dados pessoais, dados de escolaridade, os dados da mãe, já ficam todos gravados. Então, você só vai avançando, né, e aí preenche e gera novamente o boleto. Para cada curso que fizer, gera um boleto, tá bom? Mas tem que fazer a inscrição para cada um desde o início, aí é só ir avançando. Qual é a diferença entre MTEC para o MTEC PI? MTEC, no caso, é meio período, e MTEC PI, período integral, é aquele que você fica o dia todo na escola, tá bom? Então, você vai entrar por volta das 7, vai sair por volta das 4 da tarde. Aí tem que ver se a sua ETEC tem. A nossa, por exemplo, não tem, entendeu? Então, não tem. Outra dúvida, fiz o treineiro e lá não teve inglês. Não, mas não tem inglês mesmo. Não tem. Na ETEC não tem redação, não tem inglês, tá? Então, assim, não tem. Se você fizer mais que uma inscrição, pode ser feito em ETECs diferentes? Sim. Pode fazer a inscrição, mais do que uma inscrição, na mesma ETEC e em ETECs diferentes, tá? Deixar claro, tá? Que a ETEC não é só o ensino médio com técnico. As oportunidades que vocês têm ali dentro do Centro Paula Souza são muitas. Muitas vezes os alunos nem sabem, né? A gente tem alunos que eles nem sabem que existe escola de inovadores, por exemplo, dentro das ETECs, que é uma extensão para empreendedorismo do Inova Centro Paula Souza, é uma certificação a mais que o aluno ele pode tirar. Tem intercâmbio cultural no segundo ano, o aluno ele pode participar do intercâmbio cultural, com tudo pago pelo centro, né? Então, o ano passado foram 330 alunos que o Centro Paula Souza mandou aí para alguns países para fazer intercâmbio. Esse ano serão 500 alunos, tá? Então, aumentou aí o número de alunos. Dos países, né, eu até listei, foram Estados Unidos, Nova Zelândia, Espanha, Argentina, Chile, tá? Então, assim, a demanda de intercâmbio aumentou, oportunidades que os alunos não têm em outras escolas, mesmo sendo outras escolas técnicas, elas não oferecem. Tem o CPS Carreiras, né, que é o Centro Paula Souza Carreiras também, que é um programa, né, que conecta os estudantes ao mercado de trabalho, para estágios também. Muitas vezes os alunos não correm atrás, mas tem muitas oportunidades dentro do Centro Paula Souza, é só entrar, né? Acabou de entrar lá na ETEC, aproveita tudo que vocês têm, olha lá o site do Centro Paula Souza, todos os cursos de extensão que vocês podem fazer, tá? Aproveitem ao máximo, né? Tudo que vocês vão conquistar aí para frente, tá bom? Então, Amanda, fala da feira que vai ter, da FETEPS, né, que eles podem até se inscrever e ir até lá para ver, né? A gente vai ter a FETEPS agora em outubro, né, que é a Feira Tecnológica do Centro Paula Souza. Ela vai ser no complexo da AMB. Você faz a inscrição, tá? É FETEPS, então, Feira Tecnológica do Centro Paula Souza, é só colocar no Google que já sai. Você faz um cadastro e lá terão projetos, os melhores projetos das ETECs e FATECs, incluindo alguns projetos de universidades aí da América do Sul, América Latina, que vem também apresentar, tá? A ETEC de Ribeirão Pires está com 4 projetos esse ano, todos na área de informática, então tem a ETEC de Mauá, tem a ETEC de Santo André, lá vocês vão ter contato com as ETECs, com os alunos, com professores, então é interessante até para vocês já terem aí, fazer um diálogo, né, conhecer um pouquinho esse mundo ETEC, que é bem interessante. Vou passar para vocês os links, tá bom? Para vocês fazerem a inscrição e ir até lá, para dar uma olhada lá nos trabalhos, para vocês ficarem com gostinho de quero mais ainda entrar na ETEC. Então, aí vocês vão falar, vou ter que estudar bastante. Vai, Maise, vamos lá, bora estudar. Não se esqueça que amanhã a gente já tem aula, né? E sexta-feira também, tá bom, gente? Então, pessoal, eu agradeço a atenção de todos, eu desejo que todos
tenham boa sorte, estudem, dediquem-se, né? Porque, assim, todos têm aí oportunidades de grandes jornadas, e o primeiro passo para a sua jornada pode ser entrar na ETEC, tá bom? Então, eu espero vê-los aí no Centro Paula Souza, Centro desse Mundo, né? Que nós participamos bastante no próximo ano, tá? Um bom vestibulinho a todos, tá? Muito obrigada. Colocou se dá para fazer ensino médio sem o técnico, não existe mais só ensino médio, tá? E é isso aí, professora Amanda. Te agradeço, assim, imensamente. Obrigada aí, viu? Por você ter feito a nossa live. Tchau, pessoal. Até mais.